Seu voto passa por aqui. Seu voto passa por aqui. Muito bom dia, são 10 horas em Manaus e a Laranjeiras FM prossegue aqui com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus e hoje eu recebo ele, que tem 59 anos de idade, é engenheiro, empresário e major da reserva do Exército Brasileiro, tendo sido reconhecido por seu excelente trabalho ao longo de sua carreira. Ele estudou toda a sua vida em escola pública e se formou em duas das principais instituições de ensino da América Latina, a Academia Militar dos Agulhas Negras e o Instituto Militar de Engenharia. Nascido na pequena cidade de São Joaquim da Barra, em São Paulo, escolheu servir em Manaus e por 10 anos foi responsável técnico de obras do Exército nos estados da Amazônia Legal, conhecendo os problemas enfrentados em toda a região. Foi para a Reserva Militar e passou a dedicar-se integralmente ao empreendedorismo, trabalhando em sua empresa de engenharia, responsável por muitos projetos importantes em Manaus, como escolas, hospitais e indústrias. Ele também continuou estudando e concluiu pós-graduação em MBA pela FGV e Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. Hoje, sua empresa emprega cerca de 1.000 pessoas e investe no desenvolvimento de seus colaboradores através de ações como cursos de alfabetização, investimentos em capacitação e bolsas de estágios. Atualmente, na sociedade civil organizada, ele é presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Manaus, o CODESE, de onde se licenciou para disputar o cargo de prefeito de Manaus. Eu converso agora com o candidato do Partido Novo, Romero Reis. Muito bom dia, candidato. Bom dia, Garcia. Bom dia a toda a sua equipe, aos internautas, aos nossos ouvintes. É uma satisfação enorme para mim estar aqui para falar desse tema que nós gostamos muito, que é como colocar Manaus entre as melhores cidades brasileiras para se viver e trabalhar. O senhor é um dos nomes novos, né, nessa disputa que a gente tem nessas eleições, nessa eleição atípica, inclusive. Como se deu essa decisão de ser candidato? O que o motivou? Olha, ao longo desses 59 anos de vida, nós acumulamos uma experiência bastante interessante. E eu tenho um mote que eu aprendi até com o seu José Azevedo, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu venho praticando e vivendo isso ao longo de muitos anos. E agora, com 59 anos, mas eu tenho bastante saúde, bastante vigor, e a gente quer colocar essa experiência acumulada para tornar Manaus uma cidade incrível. A gente sabe disso, a gente vive aqui e tem solução. Passa pelas mãos de pessoas de boa fé. O senhor, em uma rede social, o senhor disse que o seu pai lhe dizia que enquanto o senhor estivesse dando resultados nos estudos, o senhor não precisava trabalhar. Isso é um privilégio de poucos. O que o senhor pensa para reduzir essa desigualdade? Olha, esse negócio de desigualdade é muito... depende de cada um. A vida está sempre nos ofertando oportunidades. O que a gente precisa é agarrá-las. Agora, a gente sabe que tem uma parcela da população que precisa ser assistida, que precisa ser orientada, mas não com aquele empreguismo, com o populismo, aquele negócio de dar o vale-telha, o vale-rancho, a migalha, simplesmente para coletar voto. O que nós precisamos é entender as necessidades das pessoas, especialmente aqueles que estão na nossa periferia, na Zona Leste, na Zona Norte, levando saúde, levando educação de qualidade. A educação é um grande instrumento de transformação. O meu pai mostrou esse exemplo. Ele é uma pessoa humilde, não completou o 4º ano do ensino fundamental, mas ele tinha uma visão estratégica. Olha, se você corresponder, se você fizer a sua parte, eu vou fazer a minha, que é lhe amar, é lhe mostrar o bom caminho. E o caminho qual era? Estudar, acumular bagagem para que a gente pudesse ocupar um posto de trabalho melhor do que ele teve. Deu tudo certo, agarrei as oportunidades e agora por isso eu estou aqui também, mostrando que tem caminho, que tem esperança e que você que está aí na periferia, que você que está sem esperança porque precisa de um emprego, precisa de uma oportunidade, ela vai surgir. E não tenha dúvida que quando isso ocorrer, agarre, faça o seu melhor e você vai prosperar. O senhor defende muito o empreendedorismo, né? O senhor acredita que para uma sociedade, aspas, igualitária, né, a gente precisa desburocratizar, né, o empreendedorismo e ensinar o povo a pescar, não só dar o peixe, né, como fizeram muitos governos até aqui? Garcia, durante décadas, ideologias retrógradas foram colocadas nos ouvidos dos nossos filhos, principalmente nas escolas federais, né? E, graças a Deus, em 2018, o Brasil tomou um novo rumo.
O que o Brasil precisa é de entender que a prosperidade ela é fruto de trabalho sério. E quando isso acontece, essas pessoas têm que ser aplaudidas, têm que servir de exemplo. E não a posição de comunistas e socialistas que muitas vezes querem demonizar o lucro, porque sem geração de riqueza, Garcia, não há como sustentar o social. Isso é balela. Você dá sem saber de onde vai sair, é insustentabilidade. Agora, o capital, ele tem um enorme valor social. Uma parcela dele, que através dos tributos, dos impostos, é direcionado para isso, para que as pessoas possam ser resgatadas, para que elas tenham oportunidade. E o empreendedorismo é um grande instrumento. 70% dos empregos desse país é gerado pelos micro e pequenos empresários. Na nossa administração, criar um ambiente que permita que as pessoas tenham aquela sensação de que vale a pena ter um negócio em Manaus. Esse é o nosso objetivo, porque quem gera emprego, quem gera renda, não é político, não é gestor público. Quem gera emprego e renda são pessoas como você, que acredita no negócio, que levanta cedo, que dorme quando dá e que tem que pagar os salários e tem que faturar, pagar os compromissos e ao mesmo tempo ter lucro, porque sem lucro não tem como você ficar de pé. Essa visão que nós precisamos passar para os nossos filhos, que infelizmente ainda estão naquela de entrar em filas para prestar concurso público, quando na verdade eles deveriam ser incitados, desafiados a ter seu próprio negócio. Esse é o Brasil que nós queremos. Mas aí o senhor acha que a própria gestão, as gestões federais até aqui, elas desincentivaram esse empreendedorismo? Não, pelo contrário. Eu acho que o atual governo federal, com todas as dificuldades, ele tem procurado fazer o seu papel. Não tem escândalos, não tem corrupção. Se tem, é identificado e é retirado. É um governo que trabalha para as famílias, trabalha para as pessoas, tem procurado emplacar as reformas que estão aí. Eu quero aqui ressaltar o que aconteceu com o governo Temer. Ele teve um problema sério, tem lá problemas policiais e judiciais que estão sendo resolvidos. Mas o governo Temer, ele aprovou a lei da terceirização, que foi muito importante para vários segmentos, como é o caso da construção civil. Ele aprovou a PEC dos gastos públicos, que colocou ordem, tetos e tudo mais para a gente poder frear o abuso do uso do orçamento em demasia e deixar déficit primário que vai levar milhares de pessoas à miséria. Ele aprovou a reforma trabalhista, que depois de 50 anos precisava ser adequada à vida moderna. Ainda tem alguma coisa por fazer? Tem. Mas tudo isso trouxe mudanças. E o atual governo federal conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Isso ia levar o Brasil a quebrar. Por quê? Estava gastando muito mais do que arrecadava, isso colocou ordem na casa. O ideal é que tivesse provocado uma economia de 1,2 trilhões de reais, mas ficou alguma coisa em torno de 880 milhões de economia ao longo dos próximos 10 anos. E olha que coisa desafiadora. Só agora nessa pandemia, o governo federal teve que injetar na economia praticamente mais de 800 milhões, o que ele terá de economia ao longo dos próximos 10 anos. Olha como é difícil gerir um país como é o Brasil, continental, né? Continental, 210 milhões de habitantes, não é fácil. O Partido Novo, ao qual o senhor pertence, ele foi fundado, né, por uma elite econômica, de grandes empresários, de pessoas que tinham uma importância política social muito grande. Muitos desses empresários se beneficiaram até com medidas econômicas de outros governos. O Partido Novo é realmente novo? Olha, não tenha dúvida. O fato de ter pessoas que têm um nível de informação um pouco mais privilegiado que a média nacional, que tem até tido sucesso na sua vida empresarial, não quer dizer que ele esteja discriminando. Pelo contrário, o Partido Novo, eu vou lhe dizer, precisa ser conhecido. Você não pode emitir opinião sem conhecer. Então vá lá, novo.org.br. Você vai ver quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores. Primeiro, nós entendemos que o indivíduo é um grande agente de transformação e de geração de riqueza. Não tem que depender do Estado, porque o Estado não vai conseguir atender todas as necessidades, nem é papel dele. O que a gente precisa é facilitar a vida das pessoas, do cidadão, do contribuinte. O Partido Novo não usa fundo partidário e não usa fundo eleitoral. Todo o meu material de campanha, toda a nossa campanha, meu e dos candidatos do Novo, estão sendo bancados por nós ou por colaboradores dentro do rito legal. Totalmente diferente do que acontece com os partidos convencionais. Para eu poder ser candidato do Novo, eu não posso pertencer ao Diretório Nacional, nem ao Estadual, nem ao Municipal. É exatamente o que acontece nos partidos convencionais. Os candidatos são presidentes dos seus partidos, são donos dos seus partidos e eles se escalam. Então é uma busca pelo poder. O Novo não. Para você ser candidato...
É um negócio abominável, né? Totalmente sem sentido. O Novo, para você ser candidato, você tem que passar um processo seletivo. Tinha vários candidatos lá e nós fomos escolhidos, é um motivo de satisfação e, portanto, nós estamos aqui não para defender. Olha como o Novo é genuíno. Ele é o único partido que defende candidatura independente. Todos os outros partidos acham que não, eles querem que você se subordine a eles. O Novo não, nós defendemos candidatura independente, ela precisa ser aprovada. Você quer ser candidato sem pertencer a partido, é um direito que você tem. É a expressão máxima do liberalismo. Nós somos liberais na economia, mas somos conservadores no nosso princípio, Deus, pátria, família. Eu sou totalmente contrário ao estatuto do desarmamento. Você tem que ter o direito de proteger a sua vida, da sua família, da sua propriedade. Agora, se a arma não mata ninguém. Quem mata são pessoas que usam indevidamente o armamento. Agora, você ter uma arma na sua casa, na sua propriedade, para defender a sua família, qualquer país civilizado lhe concede esse direito. E nós precisamos resgatar isso no Brasil. Nós somos contra o aborto, né? O aborto é permitido na forma da lei, se a mulher for estrupada, se ela entender o risco de vida. A lei brasileira é muito boa nesse aspecto. Ou seja, o Partido Novo, ele é incrível. Ele defende aquilo que as pessoas, que o contribuinte, que as pessoas de bem querem. Nós não somos políticos profissionais. Você no Novo, se você for eleito, você só pode ter mais um mandato. Deputado federal é eleito, deputado estadual, vereador é eleito, só pode ter mais um mandato. Depois ele vai ter que buscar outro cargo, ou seja, ninguém olha para os mandatos como se fosse uma carreira. Você vê aí, tem candidatos que políticos profissionais. Políticos profissionais e que não fazem aquilo que a sociedade espera deles. Tem candidatos agora a prefeito que está no seu 5º, 6º mandato. Isso é uma afronta, e recebe salário. É legal? É, porque senão ele não estaria aí. Mas é no mínimo imoral. Esse é o nosso pensamento. O senhor falando agora de moralidade em si, o senhor é o candidato mais rico desse pleito, né? No entanto, o senhor também, além de ser o candidato mais rico, fez uma vaquinha para arrecadação para fazer a sua campanha. Por quê? Olha, um projeto não pode ser isolado, né? Ele tem que ter a participação popular, tem que ter a participação dos seus apoiadores, né? Eu não sei se eu sou o candidato mais rico. Declaradamente, pelo menos. Mas certamente eu sou um candidato sincero. O que está lá é a expressão do que eu vivo. Então, se tem duas coisas que eu não quero ter, uma delas é a coerência e a outra é a hipocrisia. Falar uma coisa e fazer outra. Como é que muitos candidatos que estão aí têm uma vida milionária? Andam de carro que custa alguns milhares de reais. Aí ele vai lá e declara pouco mais do que 50 mil reais, 100 mil reais, sei lá o quê, né? É uma verdadeira afronta ao cidadão de bem. No meu caso específico, eu não tenho nada para esconder. O que eu consegui foi fruto de trabalho sério, de levantar cedo, dormir quando der. Eu passei anos da minha vida, Garcia, tomando café em casa, 5h30 da manhã, 6 horas, indo trabalhar e fiquei sem almoçar vários anos. Mas eu fiz isso por opção. Eu nem ao banheiro eu ia, só 10 horas da noite quando eu voltava para casa que eu ia jantar com a minha família e aproveitava, tomava um banho, dava uma descansada, era um momento de... Mas eu fiz isso por opção. E isso deve servir de inspiração para os jovens, que essa terra aqui é muito boa. Manaus é uma cidade incrível, tem muitas oportunidades. O que a gente precisa é colocar a prefeitura como parceira da iniciativa privada, como grande eliminador dos entraves. Nós temos que extinguir aquela frase de vender dificuldade para colher facilidade. Jamais podemos aceitar que no serviço público alguém receba alguma coisa para fazer aquilo que é obrigação dele. Essas coisas que faz parte da nossa conduta e a gente fica feliz de poder contribuir. Nós vamos valorizar muito o funcionário público. Nós vamos valorizar muito as pessoas que trabalham. Essas pessoas fiquem tranquilas. Elas vão ser preservadas. Até porque quem é funcionário público tem estabilidade. É direito adquirido. Agora, aqueles que recebem salário e não trabalham... Os comissionados. Não, tem comissionado que recebe salário e trabalha. Agora, aquele comissionado que recebe salário e não vai lá e que não trabalha, ele não vai ter vez na nossa administração. Sabe por quê?
Porque nós temos que usar o recurso público para servir as pessoas. Você faz isso aqui na sua rádio, no seu portal? Coloca alguém que recebe salário e não trabalha? Eu não tenho nem orçamento para isso. Então como é que nós vamos fazer isso na coisa pública? Isso é um absurdo, Garcia. Isso é uma afronta às pessoas de bem. É com esse propósito que nós vamos, além de implementar 11 projetos especiais, que são muito legais, são muito interessantes para a cidade, você precisa conhecer nosso programa de governo, está lá no nosso site, romero30.com.br. Nós temos 10 eixos, que são os temas principais, que a gente tem para cada problema uma solução. Eu sou engenheiro, eu tenho uma vida empresarial, eu fui preparado para encontrar solução para eles. E agora eu quero colocar isso de uma forma muito tranquila. Olha, eu vou doar o meu salário, eu vou trabalhar na prefeitura há 4 anos, o meu salário do meu vice, o Eduardo Costa, nós vamos doar para uma instituição de caridade todos os meses, variadas, né? Nós vamos escalar um secretariado por meritocracia. Não é por conchavo, nós não temos nenhum político desses profissionais que estão aí, nem político qualquer, ligados a nós. Nós temos independência para transformar Manaus, né? Nós vamos fazer com que esse orçamento que está aí esse ano de 6,2 bilhões, que para o ano que vem, o atual prefeito deu uma redução, mandou lá para a Câmara alguma coisa em torno de 5,6, nós vamos fazer com que esse orçamento tenha uma economia de 750 milhões. Aonde? Vou listar para você. 100 milhões dá para economizar no lixo com alternativa dia sim, dia não, para coleta. Propaganda e marketing, 130 milhões todo ano, só aí sai mais 100 milhões. Né? Na questão da folha de pagamento, essas pessoas que recebem salário e que não entregam o serviço que deveriam, dá para proporcionar uma economia de mais de 200 milhões. E nas compras e contratações, feitas de uma forma bastante transparente na nossa visão, nós vamos conseguir economizar mais de 300 milhões. Isso soma 750 milhões. Não precisa ser formado em Harvard para descobrir que tem um espaço enorme em Manaus, porque nós não temos problema de arrecadação. O que nós temos é como o recurso é gasto. Gestão. Então é gestão. O que a gente precisa agora é pegar esses 750 milhões e colocar na saúde. Nós não vamos resolver o problema da saúde. Eu estou vendo candidato aí populista que vai, vamos criar um hospital. Não é papel da prefeitura construir hospital, gente. Isso está na nossa Constituição. O papel da prefeitura é colocar o atendimento básico para rodar. E quem faz o atendimento básico rodar, eu até me fico empolgado em falar esse assunto, né? É porque é revoltante. É revoltante, sabe? É medida, só quer ganhar seu voto, sabe? E depois lhe promete na gestão e desvia na gestão. Essa frase ela é marcante. Lhe promete na eleição e depois desvia na gestão, porque ele senta lá... depois de eleito ele tem que ir uma série de conchavos, uma série de acordos para cumprir ali, aí acaba esquecendo das promessas, ou as promessas são vãs, né? Ninguém tá nem ligando para ela, só tá falando, nem lembra o que tá falando. É por isso que eu quero aqui, um dos primeiros portais, um dos primeiros locais que eu estou vindo, que eu quero divulgar um aspecto da minha conduta. O meu mandato para prefeito, ele tem data. Ele vai começar dia 1º de janeiro de 2021 e ele vai terminar dia 31 de dezembro de 2024. Eu sou contra a reeleição. Reeleição é para feudo, é para criar grupos políticos e empoderar o poder de quem senta na cadeira. Todo mundo que é eleito senta na cadeira pensando na reeleição. E aí não faz aquilo que a cidade precisa. Na minha administração isso não vai acontecer. Eu não tenho sede de poder. Eu não quero ser governador. Eu não quero ser senador. Eu não quero ser deputado. Eu não quero ser vereador. Eu quero ser prefeito. Sabe por quê? Porque eu vou colocar o carro no rumo certo. E as pessoas de bem vão me acompanhar. E é isso que eu preciso, que as pessoas me divulguem. Por que a gente tem aí... eu sei que as pesquisas têm suas manipulações, eu não quero entrar nisso, tá? Mas você vai ver o que vai acontecer dia 15 de novembro. Muita gente está nos conhecendo, muita gente tá vendo a nossa história, o que a gente defende. E com clareza, com verdade. E nós vamos ter uma expressiva votação no dia 15, porque nós defendemos não aquilo que o meu partido quer, não aquilo que o Romero quer. Nós defendemos aquilo que as pessoas querem. É uma verdadeira transformação. O senhor defende o liberalismo econômico. Na prática, o que isso significa ali para o pequeno empreendedor, para a pessoa que quer montar ali a sua barraquinha de churrasco e vender para sobreviver? Olha, vamos dar um exemplo real do que acontece aqui no modelo econômico de Manaus. 80% da economia da cidade depende do modelo Zona Franca. Então não tem outra saída. Nós temos que manter o modelo Zona Franca, que é vital. Outra coisa é que esse modelo... modernizá-lo, né?
Isso, eu vou listar para você aqui uma série de ações que a gente precisa fazer para melhorá-lo e, ao mesmo tempo, consolidar novas alternativas econômicas, porque esse é o papel da prefeitura. Então, olha só, esse modelo Zona Franca vem gerando mais de 100 mil empregos diretos ao longo dos últimos 53 anos, a Suframa acho que de 67, né? Perfeito. E manteve a floresta em pé, 96% do território do Amazonas tem a mata ainda preservada, isso é motivo de satisfação para todos nós. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos agregar valor aos produtos produzidos aqui. O que acontece isso? O PPB, Processo Produtivo Básico, que regulamenta a produção dos insumos que são feitos aqui, dos produtos, ele está descompassado, ele está fora de órbita. Quem passou na Suframa não fez o que deveria. O principal assunto que deveria ter feito lá, qual era? Era tornar o Processo Produtivo Básico aprovado em Manaus, com a velocidade que a vida moderna precisa. Por quê? O PPB leva 2, 3 anos, 5 anos para ser aprovado e os produtos envelhecem no mercado a cada 6 meses. Então há um descompasso. O que está matando a Zona Franca não é a concorrência, não é só a concorrência de outros locais, é estrangulamento na aprovação do PPB. Isso era vital, não foi feito. E, portanto, a gente precisa retomar isso para que a gente possa produzir produtos que agreguem valor aqui. O piso salarial médio do distrito é alguma coisa em torno de R$2.000. Mas o piso salarial médio de um polo digital, que nós lutamos muito para ser implantado, e hoje Manaus já é a 5ª cidade a nível de polo digital, isso é fantástico, vai ser a 2ª. Nós estamos trabalhando por isso lá no CODESE, junto com as empresas de base digital, né, as startups, os institutos de ciência e tecnologia. O piso salarial médio de um polo digital é R$8.000. Olha o que acontece com a Cydia, que está ali do lado do Amazonas Shopping, né? Ali tem 1.000 pessoas especializadas, tem 100 doutores ou pós-doctor, ou tem 200 mestres ou mestrando, e tem 700 profissionais habilitados. Piso salarial médio, R$8.000. Quem ganhou com isso? O próprio Amazonas Shopping, porque são 1.000 consumidores que saem todos os dias ali e consomem. Olha como a economia é legal. Isso é liberalismo. Liberalismo é você pegar todas as amarras que uma prefeitura tem e transformá-la ao alcance do seu toque do seu dedo no seu smartphone. Você não precisa sair de casa para matricular seu filho na escola, para marcar consulta, para pagar alguma taxa, para aprovar o seu projeto. Você quer construir uma casa? Você quer construir um hospital? Você quer construir uma indústria? Você entra no seu computador ou no seu smartphone, coloca lá o responsável técnico pelo projeto, registrado no CREA, coloca todos os projetos, declara isso, que cumpriu as leis e instantaneamente, vamos esperar 30 dias, isso é papo de político, é papo de gente que ainda está no mundo analógico. Se 30 dias o poder público não se manifestar, vou aprovar o projeto. Na minha gestão, não. Ele vai ser aprovado instantaneamente. Você declarou que o projeto está correto, está de acordo com a lei? Está aqui o alvará de construção, está aqui o projeto aprovado. Agora é o seguinte, nós vamos lhe fiscalizar. E se nós detectarmos que você feriu algum parâmetro urbanístico, por exemplo, está na 25ª laje, deveria ter deixado 7 metros de recuo para a rua e deixou 6. Vai derrubar. Na minha administração vai derrubar e vai servir de exemplo. Ou seja, isso vai destravar. Quando eu escuto gestores públicos dizendo que vão fazer concurso público para colocar gente lá, para poder analisar os processos da iniciativa privada, eu me arrepio. Porque ele está indo na contramão. Quando eu vejo pessoas falando de patrulha cidadã, que vai colocar um veículo nos bairros para poder detectar o buraco, a lâmpada queimada, interagir com a população, eu me arrepio, porque são políticos querendo crescer a estrutura ainda mais, que já está inchada. O que nós precisamos é resolver os problemas de forma digital. O cidadão sai de casa, Garcia, e vê que na frente da casa dele, o poste está com a lâmpada queimada. Ele entra na plataforma da prefeitura, tira uma foto, instantaneamente aquilo vai abrir um pedido. Ele vai receber um SMS, ou um WhatsApp ou um e-mail dizendo assim: essa lâmpada será trocada até hoje às 20 horas. O bueiro, o buraco, o que está lá, ele vai registrar, aquilo já abre um chamado. Isso elimina a necessidade de muita gente para tocar, é custo. Nós vamos racionalizar o custo de forma tecnológica, porque tem uma frase que diz assim: viver com tecnologia pode até ser difícil, especialmente para as pessoas que têm menos renda, né? E nós vamos ajudá-las para isso, mas viver sem a tecnologia é impossível. E o que vai fazer a gente inserir Manaus entre as melhores cidades não é inchando ainda mais o tamanho do estado, mas é usando a tecnologia. E para aquelas pessoas que não têm acesso à internet, que têm dificuldade no mundo digital, nós vamos colocar um totem lá,
com o servidor público. Ele chega lá, às vezes a pessoa é carente, tem dificuldade para lidar com a internet, ela vai ser orientada. Olha, qual é o seu CPF? A pessoa digita, o que a senhora está precisando? Ah, eu quero marcar uma consulta. A pessoa vai fazer, no final sai um impresso, tá aqui, ó. Sua consulta foi marcada para amanhã, para hoje. É assim que as coisas são, e não para daqui 3 meses, volta daqui 6 meses, como se a pessoa tivesse um botãozinho e desligasse ali, esperasse o poder público atendê-la. Falando agora de administração municipal, o que faltou, na sua opinião, a atual gestão fala muito em cidade inteligente, o que faltou para a cidade ser realmente inteligente? Olha, eu sou um candidato independente, né? Eu não tenho ligação nenhuma com a atual administração, com o Arthur, e não tenho ligação nenhuma com nenhum desses políticos que estão aí há décadas, né? Então eu tenho independência para dizer aquilo que é bom merece ser continuado, é uma política de Estado, vamos implementar. Por exemplo, a atual administração está fazendo uma política do T1 aqui na Constantino Nery, em frente ao Rio Negro Clube, né? Até o T6 lá no Viver Melhor, é um primeiro braço do BRT. Por que não fez isso no começo da administração? Por que teve que fazer isso agora, no apagar das luzes? É ruim. Mas, por outro lado, na minha administração isso vai ser continuado. Nós vamos terminar esse braço, nós vamos entrar pela Max Teixeira, pela Noel Lutz, Camapuã, Grande Circular, Manaus Moderna, fechando lá. Tem 50 quilômetros aí de um anel do BRT que precisa ser implementado. A solução para o transporte coletivo de Manaus é BRT. Não dá para ser metrô, não dá para ter metrô de superfície, isso é conversa. Por quê? Porque é um assunto técnico, não vai ser resolvido com política. Manaus não tem passageiro pico-hora para ser transportado por um metrô, não justifica. Qual é a justificativa? É BRT. Para isso, só que tem que agregar tecnologia, tem que cumprir contrato. Então, a atual administração, nesse aspecto, essa política vai ser continuada. Agora, sob o aspecto administrativo, me desculpe. Eu acho que nós temos muita gente que recebe salário que não entrega o serviço que deveria. Isso tira recursos do município que deveriam ser destinados para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, né? Essas questões nós vamos melhorar muito, né? Essa é a nossa visão. Nada contra o funcionalismo público, pelo contrário, na nossa administração o funcionário público vai ser muito valorizado. Plano de cargos e salários, salários em dia, vamos melhorar sua autoestima, ele vai trabalhar num espaço onde tenha cores, onde favoreça a criatividade. Agora ele tem que entregar, ele vai ser monitorado. Ele precisa entender, o funcionário público hoje precisa entender que ele trabalha para o público. Perfeito. Né? Não para o prefeito, que é como ocorre hoje. E que nota o senhor daria para a atual gestão? Olha, é difícil avaliar. Eu acho que na questão do transporte coletivo, eu daria 0. Porque o transporte coletivo em Manaus transporta 550 mil pessoas todos os dias antes da pandemia. E as pessoas foram transportadas como gado ao longo desses 8 anos que está aí. Então qual é a minha nota para o transporte coletivo da atual administração? 0. Ele não cumpriu o que está lá. Eu estou falando isso com independência. Está fazendo agora. Por que não fez lá atrás? Por que deixou as pessoas sofrendo? Por que deixou as pessoas 2 horas para ir, 2 horas para voltar, entrando como se fosse sabe aquele curral que tem aquele, vai afinando e o gado vai entrando no caminhão? É isso que eu vejo quando eu vejo milhares de pessoas entrando nos ônibus, caindo aos pedaços. Tem 1.500 ônibus na cidade de Manaus. 300 deles estão quebrados. 90% tem mais de 6 anos, quando pede até 2. Ou seja, qual é a chance de um sistema desse funcionar? Por que o prefeito não agiu? Por que ele não tomou as medidas? Por que renovou o contrato com as empresas que estão aí? Agora, vai caber a quem entrar o quê? Vai romper o contrato? Vai parar a cidade? Não tem como, gente. Vamos ser realistas. Havia político de comunista, socialista, dizendo eu não sou amiguinho de dono de empresa de ônibus. Ninguém aqui se trata de ser amiguinho. Se trata de ser gestor. O que nós temos que fazer agora? É cumprir o contrato. Agora, você chama a empresa 1. Se você não transportar o cidadão em até 30 minutos do ponto mais distante onde ele estiver, esse é um indicador. 30 minutos, ele pode estar lá no Jorge Teixeira, etapa 4, eu quero chegar no centro. Qual é a sua linha? É a 620, um exemplo. Ele vai ter 30 minutos para colocar o passageiro lá. Se ele não cumprir isso, ele vai ser punido. E se ele for punido pela segunda vez, nós vamos rescindir o contrato com ele e colocar uma outra companhia. Seria um código de conduta, então. Claro, tratar os desiguais desigualmente. Você foi bom? Não fez nada mais do que a sua obrigação. Está cumprindo o contrato. Continua aí. Você não cumpriu o contrato, vai ser multado.
vai ser punido. E se reincidir, vai ser retirado. É isso que o cidadão de bem espera numa relação entre o executivo e Mas também as empresas. Temos também um problema muito grande com a mobilidade urbana, né, da cidade. Não adianta você colocar 5 mil ônibus novos se não ter trafegabilidade para eles, né? Olha, eu queria até aproveitar essa oportunidade, Garcia Júnior, para dizer que o conceito de mobilidade urbana, ele não é só transporte coletivo. O que aconteceu em Manaus? Manaus cresceu ao longo das últimas décadas por invasões. Isso trouxe um grave problema para nós. Políticos que estiveram à frente do nossa cidade incentivaram essas invasões e deixou um passivo enorme. A cidade se tornou horizontal, os serviços públicos não conseguem chegar lá. Só 50% da cidade é atendida na coleta de lixo. Só 12% tem rede de esgoto. Só 85% tem água, alguma coisa próximo disso. Quer dizer, nem todo mundo tem energia elétrica. Como é que você resolve isso? Primeiro, a gente precisa dar um para acertar. A partir de agora, nós que eu digo, a prefeitura vai induzir o crescimento da cidade para alguma região onde ele deseja, onde primeiro ele coloca a infraestrutura, abre ruas, coloca redes de drenagem. Aqui em Manaus cai uma chuva, nós estamos em plena floresta amazônica, cai uma chuva de 30 milímetros, que é uma puta chuva. O que acontece? Inunda as ruas. Por quê? Porque não tem drenagem, gente. Então o que a gente precisa é ter infraestrutura, rua, tem que ter drenagem, tem que ter rede de esgoto, tem que ter rede de água, tem que ter rede de energia, meio fio, calçada era pública, não pode construir nela, não pode colocar degraus, as pessoas cadeirantes, deficiente físico, como é que ele se locomove numa cidade assim? Acessibilidade zero, inclusive Manaus é a pior cidade, se não me engano, no quesito calçadas. E a terceira pior no quesito arborização. Olha no só, meio da Amazônia. No meio da floresta, ou seja, e o exemplo ambiental é exatamente errado no nosso aterro sanitário, ou seja, Manaus precisa ser corrigido. Vou fazer aqui um elogio à atual administração. Ela, em dezembro de 2019, ela promulgou uma lei que criou um distrito de inovação. O CODESE tornou Manaus um polo digital. A cidade de Manaus se tornou um polo digital. E a atual administração, conversas conosco, resolveu criar lá no centro um distrito de inovação. Legal. Todas as startups, institutos de ciência e tecnologia que se instalarem no centro terão isenção de IPTU, de ISS. Isso é legal. Isso vai transformar o centro. Você sabia que o centro hoje tem 70 habitantes por quilômetro quadrado? Que Tóquio tem mais de 3 mil habitantes por quilômetro quadrado? Você tem uma infraestrutura lá que precisa ser restaurada, né, e que levar as pessoas para lá para trabalhar e ao mesmo tempo instalar moradias. Precisa dar vida, né? Precisa Porque dar vida. Com essa movimentação vem a segurança, vem o giro econômico, vem um monte de coisa, um monte de benefício. Eu me empolgo, Garcia. Nós temos um dos nossos 11 projetos especiais, é a restauração do centro. Nós vamos restaurar o centro. Atual administração, vou fazer uma crítica. Ela aprovou um projeto para restaurar o centro na Agência Francesa de Desenvolvimento, 350 milhões, a um custo barato do dinheiro, menos de 2% ao ano. Por que não fez? Porque ia levar 2, 3 anos e ele não ia colher dividendo político. Isso é ruim, né? Eu faria isso imediatamente. Agora, tapa buraco... Até porque a identidade, a história da cidade, né? Não dá para ignorar isso. Restaurar o centro tem dupla finalidade. Primeiro, vai permitir que Manaus seja inserida como destino turístico internacional. Vai contar nossas histórias lá do nosso centro através dos nossos artistas. O artista plástico, o pintor, o cantor, o instrumentalista, né? o fabricante de artesanato. Isso é muito legal. Vai permitir que a gente insira esse modelo econômico do turismo, que vai faturar bilhão aqui, e ao mesmo tempo vai permitir que nós, manauaras, possamos aproveitar. Quem não gostaria de pegar seu carro, um ônibus, ir lá no centro, e passar um dia lá com a sua família, conhecer o Marco Zero, conhecer a nossa história, ir no porto, tirar foto e com segurança. Porque nós vamos colocar lá no centro um circuito de câmeras com reconhecimento facial. Essa história de dizer que vai espalhar câmera com reconhecimento facial por ônibus e por toda a cidade é mentira. Essa tecnologia custa caríssimo e a prefeitura não tem orçamento para isso. Então o que a gente precisa, nós vamos sim colocar câmeras de reconhecimento facial em alguns pontos estratégicos. E o centro é um deles. E aí o que vai? Iluminar, restaurar as fachadas, botar boas calçadas. As pessoas vão ter aquela sensação de que não vale a pena cometer nenhum delito. Porque se ele cometer um delito, ele vai ser pego. E se ele afrontar a polícia e atirar na polícia, ele vai morrer.
Esse é o sentimento, essa é uma sociedade justa que a gente precisa entender. Nós temos que proteger os nossos policiais, civis e militares. Na minha administração, se um policial civil ou militar for atirado por um bandido, preste atenção, a cidade não vai dormir enquanto esse malfeitor não for pego. Pegá-lo não significa executá-lo, é prendê-lo. Agora, se ele resistir, se ele trocar fogo com a polícia, ele vai morrer. Porque é assim que uma sociedade deve preservar sua estrutura. Ou seja, direitos humanos para humanos. Agora, como é que nós vamos tratar o problema da segurança? Gerando emprego, ajudando a cidade a gerar emprego e mostrando que se escolher o caminho do mal, vai ter força policial à altura para poder colocar o cidadão preso. Só para a gente prosseguir aqui para encerrar esse bloco, caso o senhor não chegue ao segundo turno, que candidato o senhor apoiaria? Nenhum. Não preciso pensar muito. Essa cidade não precisa de políticos. Essa cidade precisa de pessoas. É porque talvez eles não consigam ver a nossa imagem, mas eu vou produzir o som aqui, ó. Essa cidade precisa de pessoas que tenham vergonha na cara, que sentem lá como prefeito, não para se empoderar, não para favorecer seu grupo político, mas para trabalhar para as pessoas que estão esperando as oportunidades. A saúde mata, ela não funciona, e ela mata 14 bebês nascidos a cada 1000. Isso é uma vergonha, Garcia. 14 é o dobro da média nacional. Na minha administração como prefeito, quando um bebê morrer, eu quero saber por que ele morreu, qual é o motivo. FCA, fato, causa, ação. Quais são as... Eu vou poder ressuscitá-lo? Não, né? Acho que só Jesus poderia fazê-lo. Mas eu vou querer saber quais são as ações que nós temos que implementar para que isso não ocorra novamente. Isso é gestão pública, isso é trabalhar pelas pessoas, coisa que nunca teve e que não tem aqui em Manaus. Esse é o nosso propósito, sem fazer críticas, tá? Nada contra quem passou aí ou quem está no mandato, nada. Afinal de contas, eles também foram lá, colocaram seus nomes, participaram da... Eles têm algum mérito. O problema é que tomaram atitudes que não deveriam ter tomado, que não tiveram coragem de colocar os recursos públicos no grau de rendimento que é o que o cidadão espera. Às vezes os erros superam os méritos, né? Nós temos uma oportunidade agora. Essa cidade não precisa de heróis, essa cidade não precisa de políticos, essa cidade precisa de cidadãos que queiram fazer o bem sem olhar a quem, que não esperem pagamento nenhum pelo seu trabalho, que é dever. Que se dispuseram a fazer. Pois é, por isso que nós estamos aqui. Muito bem, então, eu estou conversando aqui com o candidato à Prefeitura de Manaus nas eleições deste ano pelo Partido Novo, Romero Reis. Vamos falar agora de propostas. Agora há pouco o senhor falava sobre a implementação, né, de um totem para ajudar as pessoas que têm dificuldade com tecnologia, com internet. Como isso vai funcionar na prática? Olha, os estudos mostram que 20% da população de Manaus tem alguma dificuldade de acesso à internet e de uso da tecnologia. Você não pode excluir essas pessoas. Então, nos PACs, né? Na defensoria pública, nas locais onde tem defensoria pública, nos shoppings, nas escolas, né? Você pode colocar lá um totem, onde essa pessoa pode ir lá através de vai ter um colaborador da prefeitura, um funcionário da prefeitura, que vai orientar as pessoas. O que a senhora quer fazer? Eu quero pagar meu IPTU. Perfeitamente, cadê ele? Cadê o boleto? Ele vai lá, digitaliza. Como um funcionário de um banco que auxilia. Auxiliar, para quê? E depois ele pode dizer, olha, a senhora pode fazer isso através do seu celular, fica mais fácil. O senhor tem filho? O senhor tem filha? O senhor quer ser orientado? Esse é o papel da prefeitura, interagir com as pessoas e permitir que todos tenham acesso à tecnologia, porque isso é que vai entregar serviço de qualidade sem custo. Esse é o nosso objetivo. Na saúde, o senhor fala em uma vacinação para todas as faixas etárias dentro do seu plano de governo. Como isso funcionaria, já que Manaus é uma cidade, hoje é uma metrópole, né? Uma cidade muito grande, temos grandes zonas da cidade, a zona rural. Como o senhor pretende atender a população nesse sentido? Olha, vacinação é uma ação preventiva. Olha o que aconteceu agora, vamos pegar um exemplo da imigração dos venezuelanos para o Brasil. Isso trouxe sérios problemas para nós. O que deveria ter sido feito? O governo federal e o governo estadual, lá de Roraima, deveria ter agido como? Nós tínhamos que ter feito um cordão sanitário.
um cordão sanitário e uma análise da vida de quem está entrando nesse país. Ele deveria passar 60 dias num campo de refugiados lá, bancado pela ONU, porque afinal de contas o problema da Venezuela não é um problema do Brasil. É um problema da Venezuela e, consequentemente, da ONU. Então eu não acho que o contribuinte brasileiro deveria pagar por aquele custo. Quem deveria pagar por aquele custo era a ONU. Agora, quando nós aceitamos imigrantes aqui, o que aconteceu? Da forma como entraram, muitos deles vieram sem vacinação. Nós já tínhamos erradicado a varíola, nós já tínhamos erradicado o sarampo e voltou a colocar as crianças brasileiras em risco. Então o que nós deveríamos ter feito? Um cordão sanitário para que essas pessoas pudessem ser vacinadas e não contaminar o contribuinte, as pessoas brasileiras. Fazer uma análise da vida criminal dessas pessoas. Eu não quero que o Brasil receba criminosos. Ele é criminoso, ele está doente, ele vai ser tratado pela ONU e vai ser devolvido para o país dele se ele for criminoso. Agora, se ele passar a nível criminal e se ele passar a nível sanitário, o Brasil vai recebê-lo. Agora, quantas pessoas nós temos capacidade de receber? Lá para Boa Vista, que vai descer para Manaus e que vai migrar para o restante do Brasil. Vamos lá pensar, 10 mil. Só que tinha 20 mil. Olha, nós vamos receber, ONU, nós vamos receber 10 mil. Agora, esses outros 10 mil, você quer mandar para onde? Você quer mandar para a Alemanha? Você quer mandar para os Estados Unidos? São pessoas que merecem o nosso respeito. Por quê? Porque senão as pessoas vão acabar indo para a prostituição. E se elas não tiverem emprego, se nós não estamos conseguindo gerar emprego para os brasileiros que estão aqui, como é que nós vamos absorver um novo contingente? Essas pessoas não têm onde morar, elas não têm onde comer, elas vão fazer as suas necessidades nas praças. Daqui a pouco a mulher vai se prostituir, o homem vai para o crime, e isso vai desestruturar a nossa sociedade. É preciso enfrentar os problemas, porque tem solução. O que não pode acontecer é o que acontece, os governos fecham os olhos, e as pessoas estão aí pelos sinais, sem esperança, vai causar um grave problema social porque eles não quiseram enfrentá-lo e encontrar uma solução. Ou seja, eu sou cristão, eu tenho amor pelas pessoas, eu acho que nós temos o respeito com elas. E o respeito com elas é dizer, olha, não tenho condição de receber você aqui na sua casa. Quantos você tem capacidade de receber na sua casa? Uma pessoa, duas, a mais? Agora tu imagina se chegar a 10. Por um dia talvez você consiga, agora por meses vai desestruturar a sua casa. Assim também é com as cidades. E a gente tem que ter coragem de dizer isso. Nós não vamos impedir as pessoas, volte, vá lá, ficar lá com o Maduro, criminoso, né, um bandido, né, que certamente vai ter o castigo que merece. Eu desejo isso para ele, porque milhares e milhões de pessoas na Venezuela estão morrendo, estão sofrendo. Como são esses governos de ideologia retrógrada, né, comunista, socialista, que tiram a liberdade das pessoas, que não permite a prosperidade fruto do trabalho. Tá aí as consequências, né? No transporte coletivo agora há pouco a gente falava do BRT, que é uma grande solução para a cidade, mas temos também outro grande problema: as paradas de ônibus. O senhor defende uma padronização, mas como funcionaria isso na prática, já que as gestões anteriores elas fizeram uma padronização só nas vias de maior fluxo? Aquela de dentro do bairro, onde só tem às vezes uma plaquinha indicando, pregada num poste indicando que é uma parada de ônibus, essas também vão ser beneficiadas? Não tenha dúvida, nós temos que estabelecer um padrão, né? Que possa a pessoa estar abrigada do sol e da chuva. Não dá para climatizar as paradas de ônibus, especialmente dos bairros, né? Mas elas podem ter um banco, elas podem proteger as pessoas da chuva, do sol, é o mínimo. Agora, o que vai resolver, porque a pessoa vai para o ponto, ela não pode ficar mais do que 5 minutos ali. O que está acontecendo hoje? A pessoa passa meia hora no ponto esperando o ônibus chegar, ou mais. Aí, ao invés de passar o ônibus, passa o criminoso lá, assaltando, levando o celular, levando a bolsa, levando a carteira das pessoas. E quando o ônibus passa, às vezes passa direto também. As pessoas se expõem. Então o que a gente precisa? Quando o sistema funciona, a pessoa vai ser rapidamente coletada e ela vai estar abrigada de sol e de chuva. Isso é que faz a diferença. E também entender que nos bairros a gente precisa ter ônibus menores, mais adequados para circular nos bairros, para alimentar o cordão, o eixo, né, do BRT. Esses alimentadores são importantes. É técnica. E você vai fazer isso com o uso da tecnologia digital. A pessoa chega no ponto, ele sabe, daqui 2 minutos vai chegar o ônibus, vai chegar mesmo. Eu vou entrar nele e daqui 20 minutos eu vou chegar. Isso é fundamental. Outra questão, outro princípio que precisa ser discutido aqui, Garcia, é o fato de você ter que aproximar a origem do destino.
O que acontece em Manaus? A terceira maior cidade do norte do país é a Zona Leste, Zona Norte, com mais de 800 mil habitantes. Ela só perde para Manaus e Belém, né? Supera o dobro de Porto Velho, tem 500 mil habitantes, e a Zona Leste, Zona Norte tem 800 mil. O que a gente precisa fazer? Essas pessoas, elas moram lá e vêm trabalhar no distrito. Elas moram lá e vão trabalhar no centro. Esse deslocamento diário de 550 mil pessoas precisa ser muito bem estudado, resolvido com técnica. É por isso que o BRT tem que funcionar, porque ele impacta na vida das pessoas. Agora, se você tivesse a oportunidade de fazer a pessoa trabalhar do lado de onde ela mora, era a qualidade de vida máxima, né? Imagina um prédio onde você mora do 10º ao 20º andar e trabalha do 9º ao térreo. Era perfeito. E do lado você tem supermercado, você tem escolas, você tem cinemas e shoppings. É o paraíso. É o paraíso. Nós podemos chegar nisso? É difícil, porque o metro quadrado, quanto mais próximo das zonas de infraestrutura, é mais caro. Então as pessoas, a grande maioria, moram longe e tem que se deslocar todo dia. O mínimo que a gestão pública municipal pode fazer é fazer com que esse sistema funcione. Na nossa gestão isso vai acontecer e nós vamos integrar o BRT com 7 estações hidroviárias, que vai do Puraquequara até a Marina do Davi. Esse projeto está aí há mais de 15 anos, inclusive candidatos agora que já foram prefeitos, tiveram a oportunidade de implantá-lo, não o fizeram e agora restauraram o projeto que a gente vem há mais de 3 anos falando sobre ele. Nós vamos fazer a primeira estação lá no Puraquequara, aliás, lá no Puraquequara nós vamos colocar o Ponta Branca. O que tem na Ponta Negra, nós vamos urbanizar o Puraquequara e vamos criar um novo vetor de desenvolvimento para aquela região, abrindo ruas, colocando infraestrutura, e o primeiro terminal hidroviário vai ser no Puraquequara, vai para o Ceasa, do Ceasa ele vai para o Educandos, do Educandos no Ródeo, São Raimundo, Ponta Negra e fechando na nossa grande rodoviária, vamos dizer assim, que é lá a Marina do Davi, onde saem muitas embarcações para todas as comunidades ribeirinhas, Tarumã, Tarumã-Mirim, Fura da Luzia e todos os outros aí, né? Criando até um polo diferenciado de turismo também, né? Fazendo esse... Fantástico! Quando a gente instalar essas 7 estações hidroviárias através de uma parceria público-privada, além de atender 500 mil pessoas que moram a 1 quilômetro da orla do Rio Negro, porque ao invés de ser transportado pelas ruas, saturando o sistema de transporte coletivo, eles serão transportados pelo rio. E integração, é uma passagem só, tu pega a barcaça, vai para onde você quer, e se você tiver que pegar um ônibus, já está pago, está integrado. Essas 7 estações hidroviárias também, além de transportar as pessoas, ela vai servir de circuito turístico. O turista chega aqui de navio, ele desce ali no Ródeo, embarca num barco desse e vai para o Encontro das Águas, e vai para Ponta Negra, e com voucher ele pode descer, interagir no terminal e voltar, aquilo vale um dia. Isso funciona, gente. Em Londres tem lá os Oyster da vida, em Paris, em Nova York, e nós vamos colocar aqui em Manaus, tá? Isso vai provocar uma revolução na nossa cidade com o dinheiro da iniciativa privada. Isso é interessante. Na sua administração, o senhor fala de um projeto chamado Pavimento Nota 10. Como isso deve funcionar e aonde isso mais vai atingir? Olha, sobre esse aspecto eu quero fazer uma crítica não só à atual administração, quanto a todas aquelas que passaram aqui. Eu sou engenheiro de formação e me formei no Instituto Militar de Engenharia e já fiz algumas milhares de quilômetros quadrados de pavimentação dos mais diversos tipos, quer seja asfalto, no caso é o CBUQ, né, concreto bituminoso usinada quente, aquela invenção que tem aqui em Manaus, que é a AAUQ, a areia asfáltica usinada quente, que é horrível, né, que não deve ser colocada, e também pavimento rígido de concreto ou de paver, todos os outros. Especialmente no asfalto, qual é o problema de Manaus? Não é do asfalto. Não adianta trocar a capa do asfalto. Você anda em vias aqui, que principalmente a mão da direita, tem toda aquelas depressões, aquelas ondulações. Por quê? Não é o asfalto, é que aquelas camadas do solo imediatamente abaixo do asfalto, elas não têm capacidade de resistir à tonelada por eixo dos caminhões, dos veículos pesados, dos ônibus. E aí você troca a capa, meses depois ela ondulou toda, está toda esburacada. Por quê? Porque a base não resistiu. Na nossa gestão, o que nós vamos fazer? Pavimento restaurado por nós vai durar no mínimo 5 anos. Nós vamos aplicar boa técnica lá. Tem uma temperatura certa do asfalto sair da usina para ser aplicado. O laboratório tem que acompanhar. Senão virou uma farra. É a indústria do asfalto. Troca pavimento, troca asfalto, troca pavimento, troca asfalto e não resolve o problema da cidade.
Todo ano tem que E fazer o gasto de dinheiro público só vai rodando, e a eficiência do serviço não vem, né? Precisa resolver os problemas que são técnicos, com técnica, não com política. Pra gente encerrar aqui, eu tô pulando muitas perguntas que eu queria conversar muito mais, mas já tá dando o nosso tempo aqui. De gestão administrativa, como o senhor pretende enxugar a máquina pública? Eu também quero fazer uma crítica. Eu pego agora o relatório que está no portal da transparência do mês de agosto. Manaus tem 41.100 colaboradores, funcionários de mais diversos tipos, né? Desde aqueles que têm estabilidade até aqueles que são comissionados ou que foram contratados por regime direto de administração. Pasme, no gabinete militar, na casa militar, no gabinete civil, na casa civil tem 1.025 funcionários. Cabe 1.025 funcionários ali? Gente, é uma folha de 5 milhões por mês. Eu não estou criticando o prefeito, eu não estou criticando, esqueça, não é nada pessoal. Agora eu olho para um negócio desse, isso não tem cabimento na minha mente. Esses 4 itens que eu citei poderia ser resolvido com 10, 20 pessoas. Agora tem 1.025. Na minha gestão isso não vai acontecer. Você pode ter certeza. O que nós vamos fazer? Nós vamos valorizar o nosso funcionário público, muito. Ele vai ser respeitado, ele vai ser treinado, ele vai ter a sua autoestima melhorada, ele vai trabalhar num espaço limpo, bonito, pintado, adequado, informatizado. Agora, aqueles que recebem salário e não trabalham, me desculpe, eles não podem ficar na folha da prefeitura, porque esse dinheiro precisa ser canalizado para o remédio, para os exames, para salvar vidas, para a infraestrutura, para geração de emprego, desburocratizando, informatizando. Essa é a nossa visão. Eu não estou aqui para ser político profissional, Garcia. Vou ser eleito e vou me tornar político, mas um político de nível, um político que, dá a cara a tapa. Que tem vergonha na cara, que vai trabalhar para a cidade. Eu não quero ser político de carreira. Eu quero dar mesmo. Tenho 59 anos e eu quero dar uma contribuição de 4 anos para essa cidade. Depois eu vou seguir a minha vida e vou mostrar que tem rumo. Nós vamos inserir Manaus entre as melhores cidades brasileiras para se viver, entre as 10 melhores cidades brasileiras para se viver e trabalhar. Essa é a nossa visão e nós vamos transformar. Para isso eu preciso de uma chance. Eu preciso de uma oportunidade. Eu preciso que as pessoas me conheçam. Eu sou Romero 30. Do Partido Novo, novo de verdade, com gestão, com liderança, com capacidade e, acima de tudo, com boa fé. No dia 15, vote 30 e você vai transformar essa cidade colocando lá uma pessoa igual a você, mas que acumulou experiência e que quer servir. Muito obrigado, então. Eu conversei hoje aqui com o candidato à Prefeitura de Manaus nas eleições deste ano pelo Partido Novo, Romero Reis. Amanhã nós também estaremos aqui recebendo outro candidato à Prefeitura de Manaus, então você não pode perder a partir das 10 horas da manhã aqui na Laranjeiras FM. Eleições 2020, o seu voto passa por aqui. Só mais um detalhe, também na próxima semana nós também estaremos recebendo os últimos candidatos e então nós estaremos recebendo aqui os candidatos a vereador também, que é muito importante você escolher o seu candidato a vereador. Um bom dia para você e até amanhã.